Os portões Nuktimeron. Ritual completo de abertura do portão. E caminho trabalho do Nuktimeron. S. Canali. O Nuktimeru. Paturkin. O Nuktimeron é um ritual completo de trabalho de caminho avançado muito parecido com Abramelin ou Casdia. Eu mencionei pela primeira vez este ritual em Infernal Colopatiron e foi dito por muitas pessoas que eles adoraria ter minha interpretação de este rito. Daí este breve capítulo/e-book. Embora possa ser curto, eu garanto que é grande em resultados. Por favor, aproveite minha interpretação do rito e eu espero que isso inspire você em seu excelente trabalho. Os portões Nuktimeron. Primeiro, é importante para o mago. Saiba que o portão Nuktimeron é tudo sobre trazer a luz do universo. Ou seja, Deus, é esse, no espaço ritual para o mágico para trabalhar. O portão é melhor adequado para abrir durante a autotransformação. Ritos, rituais de ascensão ou rituais em que você precisa de muita energia. Criando servidores vem à mente. Primeiro vamos. Comece com o texto real do Nuktimeron que sugere a maneira de ritual e o propósito de cada hora, ou segmento de tempo, dividido em 12 horas. 1. Se você ler o texto com atenção, combine com seus gênios e invocação, você deve ser capaz de realizar o ritual. Sem muitos problemas, estarei meio que explicando para você no páginas seguintes. Mais uma vez, sinta-se à vontade para modificar qualquer coisa aqui dentro do limites e contexto da magia. Fundação e acho que você descobrirá que existe definitivamente mais de uma maneira de trabalhar o mesma operação de forma eficaz. Não se esqueça. Aquele ingrediente muito importante é intenção. Se você precisa de mais informações sobre o portão abertura, recomendo meu livro Infernal Colopatiron. É tudo uma questão de abrir portões para trazer resultados manifestos, bem como teofania. Doravante aqui está o ritual. O Nuktimeru. De Apolônio de Tiana. A primeira hora. Na unidade, os daimons cantam um louvor a Deus, eles perdem malignidade e sua ira. A segunda hora. Pelo binário, os peixes do zodíaco cantam louvores a Deus, o cobras de fogo se entrelaçam. Cajado de Hermes e o trovão. Fica harmonioso. A terceira hora. As cobras do cajado de Hermes entrelaçam-se traz, Cerberus abre sua tripla boca e fogo canta o louvor a Deus pelas três tenazes. O relâmpago. A quarta hora. Na quarta hora a alma retorna para uma visita ao sepulcro. É o hora de acender as lâmpadas mágicas em os quatro cantos dos círculos. Isso é a hora dos encantamentos e ilusões. A quinta hora. A voz das grandes águas canta o Deus das esferas celestiais. A sexta hora. O espírito permanece imóvel. Ele vê os monstros infernais trabalharem contra ele e ele não tem medo. A sétima hora. Um fogo, dando vida a todos animados seres, é dirigido pela vontade de os homens puros. O iniciado levanta sua mão e o sofrimento desaparece. A oitava hora. As estrelas falam umas com as outras. A alma dos sóis se comunica com o sopro das flores. Cadeias de harmonia fazem com que todos os seres da natureza correspondem um ao outro. A nona hora. O número que não deve ser revelado. A 10ª hora. É a chave da astronomia, ciclo e do movimento circular da vida do ser humano. A 11ª hora. As asas dos gênios se movem com um zumbido misterioso, eles voar de uma esfera para outra e levar a mensagem de Deus de um mundo para outro. A 12ª hora. Aqui são realizadas as ações da luz eterna. Como tantos ritos antigos, este é bastante curto, embora o real jornada mágica do ritual não é assim escasso. Cada ritual como este inclui pistas pelo qual o mago, se treinado corretamente, pode reconhecer para fazer o trabalho de acordo. É por isso que, ao olho destreinado, este ritual poderia efetivamente ser realizado em apenas 12 horas e o mágico poderia, realisticamente, apenas ir em frente. No entanto, proponho que este determinada operação de abertura do portão pode ser funcionou de duas maneiras. Primeiro, antes de um ritual para trazer enormes quantidades de energia externa a ele, através da abertura de um portão de fonte ou série de portas de origem, e em segundo lugar como todo um sistema de trabalho de caminho que poderia levar mais de um ano para ser concluído. Um mês para cada hora ou portão. Como todos os espíritos, você descobrirá que eles superam suas escassas definições e a única maneira de realmente saber como eles podem ajudar. Você deve trabalhar com eles. O Nuktimeron Genie não é diferente. Por favor, tenha isso em mente. Então agora que você tem o ritual em si, na página seguinte estão os gênios, também conhecidos como daimons, presidindo cada hora e, consequentemente, cada portão. Embora existam numerosos genii. 2. Para cada portão, estes são os usados para abrir cada portão. Em alguns casos, existem 2 ou 3 usados para abrir cada portão. Os gênios, daimons, das horas. Primeira hora, Raven, um gênio de dignidade. Segunda hora, Cisera, gênio da desejo. Terceira hora, Kaor, gênios do encruzilhada, Hecate também pode ser uma boa escolha aqui. Arabi, gênio do medo. 3. Quarta hora, Aclarairo, gênio
Espírito de Mádias. Quinta hora, Barcos o Guardião. Espírito de tudo o que é puro. Sexta hora, Suzabu, que é um dos os gênios presidentes da sexta hora. Há também Atan que está ao lado dele Atifas, gênio de elegância. Sétima hora, Causub, um anjo encantador de serpente. Oitava hora, Kunali, o gênio da coragem. 4. Nona hora. 5 Colopatiron, conjuntos. Prisões abertas. 10ª hora, Razanil, o gênio do Ônix. 11ª hora, Alashu, um gênio de simpatias. 12ª hora, Ahab, um gênio da mesas reais. Os celos desses espíritos podem ser formado através da ascensão ou através do uso de quadrados mágicos. Eu usei os celos que recebi através da ascensão. Você pode. Também use signos do zodíaco. Os enos que usei são da seguinte forma, embora sinta-se à vontade para usar seu próprias invocações ou evocações como seu. A prática mágica dita. Os enos deve ser pronunciado foneticamente, exceto para as partes inglesas, obviamente. Primeira hora, es natai vino. Ascender. Levante-se, refúgio. Segunda hora, renigem-me-se vino. Levante-se, venha Cisera. Terceira hora, amiancatai vino. Levante-se cauriahabi. Quarta hora, missulira no vino. Venha aclarar. Quinta hora, ishnatasen vino. Levante-se, venha Barcos. Sexta hora, miancata vino. Venha Suzabu com Atan ao seu lado. Traga com você Atifas. Sétima hora, Eswai nameru a vino. Levante-se Causub. Oitava hora, Retnamiaka vino. Venha Kunali. Nona hora, Leris em Yenakavi. Não? Levante-se e abra seu portão para eu, Colopatiron. 10ª hora, Amané Naitan vino. Venha Razanil. 11ª hora, Enaiastanka vino. Levante-se Alashu. 12ª hora, Zesveaka Natavi. Não? Levante-se e saia, abra seu portões Ahab. O próximo passo, obviamente, é moldar a construção ritual. Você pode ter 12 portões consecutivos seguidos ou você pode colocá-los em qualquer configuração que você veja o ajuste. Finalmente, junte tudo em cada get. Você diria a invocação antes. Passando por isso. Agora, como eu vejo isso lá. Existem várias maneiras de fazer isso e a minha favorita variação é o ritual de 12 horas. Isso significa que você passa 12 horas no ritual. Não necessariamente. O primeiro método é passar por e abra todos os portões em ordem, ignorando horas ou restrições de tempo e simplesmente usando isso como um ritual genérico de abertura de portão. Esse, para mim, foi o mais ineficaz. Também é o método mais curto e simples. O segundo método é começar em 1 hora. As aberturas do portão AM produzem corrente mais leve e etérea, enquanto as correntes PGAT são mais pesadas e espessas, e abra um portão por hora. Agora, novamente, isso não significa que você precisa sentar no portão por 1 hora. Abra seu portão, que leva apenas 10-15 minutos e então vá embora, a menos que naquela hora específica exige mais de você. Claro. Passando as 12 horas inteiras em ritual. É uma experiência em si. Eu recomendo fortemente se você puder gerenciá-lo. De qualquer forma, isso significa que você precisa ter 12 horas sem interrupção. Depois do 12º portão está aberto, você pode ir seu negócio trabalhando na magia real. Isso estaria além do padrão espionagem do ritual se você tiver outros trabalho que você precisa fazer enquanto estiver conectado. O terceiro método, que irei agora entrar em grandes detalhes aqui, é abrir os portões como um exercício de trabalho de caminho. Portão é operado por dia, na sua hora, 2 vezes por dia durante 12 dias, ou com uma duração que funciona para você. Você pode modificar facilmente isso para funcionar um portão por mês para o duração de 12 meses. É claro que isso requer vários coisas. Primeiro, sem interrupções. Em segundo lugar, sala ou espaço ritual dedicado. Por quê? Deste último, se for absolutamente necessário. Faça isso no templo astral, você pode. Eu executei as 2 coisas com bom resultados. Nas páginas seguintes darei você uma sinopse detalhada de cada dia do trabalho e discutiremos vários aplicações deste tipo de caminho estendido. A primeira hora, Aquário. A primeira hora. Na unidade, os daimons cantam louvor a Deus, eles perdem malignidade em sua ira. Primeira hora, Raven, um gênio de dignidade. E Enem de Raven, es natai vino. Levante-se, Porto. Estas são as coisas que precisamos. Saiba como trabalhar na primeira hora. Primeiro, há pistas naquela frase simples em como devemos invocar Raven. As 2 palavras que mais me impressionaram. Esta frase é unidade e canta. Se você já teve aquela epifania espiritual ou sensação fugaz de conexão com o divino, esta frase muito precisamente descreve isso. Por favor, entenda isso por Deus, estou escolhendo ver isso como o todo de todas as coisas. Unidade com o conjunto de todas as coisas. Eu também aprendi através do meu prática mágica que existem certos vibrações e sons que provocam isso mesmo sentimento de conexão com o divino. Há músicas específicas que me trazem euforia e alegria e me faça sentir conectado com a totalidade de tudo o que é.
Então, para mim, descobrir esta invocação foi o mais fácil. Antes de realizar o invocação à 1 da tarde e 1 à noite, eu ouvi alguns. A música que evocou isso conectado. Sentindo, então cantei o INN e quando Raven veio, ele era majestoso. Ele concedeu-me tanto a dignidade como parte do todo, e esse sentimento conectado. Tantas vezes procuramos, mas não podemos esperar. Sempre habitar, uma das desvantagens de uma existência física. Eu repeti isso. Processo por 12 dias, pois tive tempo para. Faça isso. Se não, apenas trabalhe cada hora, um dia de cada vez, ou como a hora. Afirma se estiver trabalhando em um ritual de 12 ou 24 horas. Ao final do 12º dia, eu fui capaz de me condicionar para conseguir isso. Sentindo sempre que Raven era chamado. Eu, às vezes me pergunto o que há em um nome. Se existe alguma relação com Raven e casa. Invocar Raven sempre parece vir. Casa para mim. A conexão com alguém. Raízes, a tudo o que é, ao divino, a Deus. Talvez seja apenas necessária uma pessoa espiritual. Experimentar isso adequadamente, mas eu suspeito que aqueles de vocês que estão lendo são muito espiritual e essa conexão é essencial para a operação em que se você tentar trazer sobre a luz de Deus, o divino, em seu vida, então você deve ser capaz de aproveitá-la. Também achei curioso que isso seria a primeira operação. Em muitos operações, aproveitando o poder do divino é trabalhado. Algum sujeito mágicos afirmaram que talvez trabalhar o ritual de trás para frente é o método para tentar ver se esta é uma forma mais eficaz. Invocação. Então eu tentei. Consegui os mesmos resultados. Para frente e para trás, apesar do sensação antinatural e contra-intuitiva que deu. Afinal, somos seres físicos que pense, trabalhe e exista em tempo linear. Isso é apenas a mente em repouso, o espiritual e o astral que não reside em tal restrições. Em resumo, cante a primeira hora. Invocação na primeira hora, una-se com o divino, e venha para o trabalho de um lugar de alegria e positividade. A segunda hora, peixes. A segunda hora. Pelo binário, os peixes do zodíaco canta louvores a Deus, o cobras de fogo se entrelaçam. Cajado de Hermes e o trovão. Fica harmonioso. Segunda hora, Cisera, gênio da desejo. E é de Cisera, Renigem-ACAV. Não? Levante-se, venha Cisera. A parte interessante sobre o segunda hora é que sabemos que Cisera é o gênio do desejo, sugerindo que precisamos. Traga a intenção para o redil agora se nós ainda não. Pelo binário, 2, o peixes do zodíaco, peixes 2 peixes. Cante louvores a Deus. Peixes é o bebê dos signos de água. Se alguma vez houve um signo que desejasse tanto, peixes. Seja isso. Este também é o primeiro óbvio pista que o praticante percebe que cada hora é associado ao zodíaco e, em última análise, o elemento desse signo do zodíaco. Guarde isso em mente. As cobras de fogo se entrelaçam ao redor do cajado de Hermes, e o trovão fica harmonioso. Toda água forte. Imagens de sabedoria. A adição de fogo traz magia para o rebanho. As imagens de água e fogo combinadas com canto e a equipe são alusões para o tipo de invocação e quaisquer ferramentas rituais. Obrigatório. Também com esta invocação há uma sugestão de invocação de direção elementar. Dependendo do seu tradição, norte ou oeste poderia ser água. Se você quisesse combiná-lo com fire. Trabalho no sudoeste. É interessante o que poderia literalmente ser feito com isso aparentemente simples. Invocação. Eu acho que seria interessante ter um pisciano de verdade cantando isso. Invocação à luz de velas enquanto um operador levanta a pauta e entoa o INN com uma voz profunda e estrondosa enquanto batendo o cajado no chão. 2 vezes. Ainda não encontrei um pisciano disposto para experimentar comigo nisso. Também se poderia realizar isso. Invocação como uma invocação independente, para buscar sabedoria sobre qual direção tomar. Talvez, rito durante a segunda hora. Quando peixes é mais proeminente, ou entre 19 de fevereiro a 20 de março. É claro que na operação como no geral, esta invocação está claramente trazendo sabedoria, desejo e magia em alinhamento. Então, se a primeira invocação toca no divino, fonte e vem de um lugar de amor, conexão e harmonia, o segundo invocação traz nossa intenção para o divino, fonte. A terceira hora, Áries. A terceira hora. As cobras do cajado de Hermes. Entrelação-se traz, Cerberus abre sua tripla boca e fogo canta o louvor a Deus pelas 3 tenazes. O relâmpago. Terceira hora, Caorgênios do encruzilhada, Hecate também pode ser uma boa escolha aqui. Ahab, gênio do medo. 6. Yenem de Ahab, Amiancatai vino. Levante-se Cauri Ahab. Eu li isso e penso em Hecate. Rito do círculo triplo. Para mais sobre isso veja. B. Magia Hecatiana de Morlan. O cobras do cajado de Herme fazem, de fato, entrelaçar 3 vezes. Cerberus, o cachorro de 3 cabeças. O fogo canta. Eu imediatamente escolhi invocação do fogo, usando 3 velas. Parecia muito apropriado. Eu usou um bastão de incenso em chamas para realizar a própria invocação. Isto abrange tanto o
Sabedoria de Hermes, ar, e do fogo. A camada após camada de elemento aqui. Achei assobiar a invocação aqui mais agradável para mim mesmo. É certo que tenho tendência a internalizar essa invocação também. Não é? Destinado a ser tão alegre quanto o primeiro, ou tão abertamente atmosférico como o segundo. Em vez disso, senti esta invocação particular. Tratava-se de evocar de dentro, suponho. Poderíamos chamá-los de evocações também, já que realmente estamos evocando rios e coisas de dentro de nós mesmos, bem como invocando energias externas. Esse método, para mim, foi mais poderoso, mais comovente, quando internalizado e não barulhento. Proclamado. As 3 chamas das velas dançarão furiosamente durante toda a duração do operação. Também estou pensando nas imagens do tridente. Aqui. 3 pilares. Tantos 3 associações. Tenho certeza que você provavelmente fez algumas 3 associações únicas de o seu próprio. No contexto da operação como todo, se a primeira hora for para conectar e a segunda hora define a intenção, então eu propor que a terceira hora abre o infernal portões. A quarta hora, touro. A quarta hora. Na quarta hora a alma retorna para uma visita ao sepulcro. É o hora de acender as lâmpadas mágicas em os 4 cantos dos círculos. Isso é a hora dos encantamentos e ilusões. Quarta hora, aclarar o gênio. Espírito de Mádias. E é de aclarar, me sulira nem vi. Não? Venha aclarar. Este é provavelmente o mais direto. Instrução direta em todo o operação. 4 cantos, 4 círculos, 4 lâmpadas. É bastante simples. Talvez a parte mais interessante disso seja a alusão da necromancia. O necromântico. A arte é a da terra, claramente. Sepulcro é um altar ou um local de sepultamento. É. Talvez seja isso que faz a palavra escolha tão interessante. Alma é usada em vez de morto. É possível conjurar sua própria alma. Quanto mais você aprende sobre necromancia, quanto mais você aprende sobre esse. Eu pessoalmente escolhi colocar o espelho negro no meu altar e buscar o sabedoria da minha própria alma, meu interior. Daimon, se você quiser, através dele. Encantamentos e ilusões. Eu encontrei isso. Um ritual de evidência eficaz que funciona sozinho fora do contexto do Operação Noctimeron como um todo. Saiba mais sobre daimonolatria baseada necromancia, sugiro meu livro Chaves de Ocat. Um amigo meu escolheu se apresentar este ritual em um antigo cemitério e jura por isso como uma operação necromântica completa. Por si só para procurar as almas de os mortos também. No contexto da operação como todo, se a primeira hora for para conectar e a segunda hora define a intenção, o terceira hora abre as portas infernais e isso traz à tona a sabedoria da alma. Ou os mortos, dependendo do seu trabalho. Curiosamente, isso também sugere que a operação na sua totalidade pode ser concluído em uma sessão, 12 horas, em vez de realizar operação todos os dias. Minha escolha para mergulhar neste caminho trabalho foi tão. Eu teria tempo para refletir sobre cada hora individual da operação e chegar. Conheça cada passo intimamente. Você também pode. Concentre-se em 1 hora por mês durante 12 meses se você realmente deseja mergulhar você mesmo no caminho trabalho. Eu não estava quase tão ambicioso. Posso garantir a você. 12 dias são suficientes. 12 horas. Vai servir para a maioria dos mágicos já que sou bonita. Certeza de que foi feito para ser executado novamente. O espaço de 12 horas. Quando você faz os 12 dias. Imersão e depois realizar os 12. Operação por hora, você descobrirá que realmente tem mais profundidade. Outro amigo meu trabalhou na teoria de que você poderia execute esta operação em 12 minutos. 1 minuto para cada invocação/evocação. Isso funciona até você chegar a esse ponto específico. Apontar. 1 minuto de evidência pode não produzir os melhores resultados, especialmente se estamos buscando algo ótimo e profundo. Sabedoria significativa. Em vez disso, se você tiver tempo limitado, realizar toda a operação como um único rito, que pode durar de 20 minutos a 1 hora. Você simplesmente não será capaz aproveitar os efeitos do próprias horas. Um ritual normal, enquanto não tão envolvente, lhe dará resultados fabulosos de evidência. A quinta hora, Gêmeos. A quinta hora. A voz das grandes águas canta. O Deus das esferas celestiais. Quinta hora, Barcos o guardião. Espírito de tudo o que é puro. E é de Barcos, Ishnata sem vino. Levante-se, venha Barcos. Agora minhas explicações aqui são. Vai ficar um pouco mais curto e aqui está o porquê. Neste momento estamos falando sobre o ato real de evidência. Isso significa que o operador montou o espaço ritual para chegar ao ponto em que o meio agora assume. Se você tiver sorte, vocês dois são seu próprio meio e operador. Isso faz tornando a operação mais fácil se você escolher para realizar o rito completo de 12 horas. Por invocando Barcos, tanto de dentro quanto de fora, você está purificando seu interior. Daimon para receber a luz de Deus, ou seja, luz sendo sabedoria. Então, em resumo, se a primeira hora for para conectar e a segunda hora define o intenção, a terceira hora abre o inferno portões, a quarta hora evoca os vivos. Alma, ou morta.
Então este passo é o purificação do mago. A sexta hora, Câncer. A sexta hora. O espírito permanece imóvel. Ele vê os monstros infernais trabalharem contra ele e ele não tem medo. Sexta hora, Suzabu, que é um dos os gênios presidentes da sexta hora. Há também Atan que está ao lado dele Atifas, gênio de elegância. E é Nerd Suzabu e Atifas, Mia. Um Catavi não. Venha Suzabu. Com Atan ao seu lado. Trazer. Com você Atifas. Aqui estamos nós de novo, enfrentando nossos medos. Este é um dos maiores passos para alcançando um estado ascensionado onde nós pode comungar de forma mais eficaz com o divino. Este nem sempre é um passo fácil. Especialmente se você tem muito medo. Alguns abrigar mais do que outros. Uma das coisas lindas sobre trabalhando o ritual lentamente pela primeira vez. Por aí antes de fazer isso em 12 horas é. Você conhece mais o processo. Intimamente. Se você está preso nisso. Local de enfrentamento do medo, algumas pessoas o fazem, seu. A melhor aposta é ficar aqui um pouco e pratique enfrentar seus medos. O ritual em si sugere resolver isso em hora. De certo modo, esta invocação é proteção ou exorcismo do medo. Recapitulando, a primeira hora nos conecta ao divino, o segundo define o intenção, o terceiro abre os portões infernais. O quarto evoca a alma, o quinto purifica a alma, e o sexto remove medo do nosso caminho. A sétima hora, leão. A sétima hora. Um fogo, dando vida a todos animados seres, é dirigido pela vontade de os homens puros. O iniciado levanta sua mão e o sofrimento desaparece. Sétima hora, Kauzub uma serpente. Anjo encantador. E é Nerd Kauzub, é Suai Nameru Avino. Levante-se Kauzub. Quando li isso pela primeira vez, imediatamente. Pensamento: o sangue é a vida. Meu instinto era fazer uma oferta de sangue, uma gota de meu sangue em pergaminho, para o fogo. Neste ponto o mago foi purificado. Durante a quinta hora, e agora pode dar. Oferecer uma oferta de seu próprio sangue, se assim o desejar. Desejos. Uma gota é suficiente. Nada enorme aqui. Para quem não pratique sangria, simples, certifique-se. Você mantém as velas do altar acesas. A chama é a força criativa da magia. Enquanto a chama destrói, ela permite o renascimento. E que algo renasça das cinzas. Assim como as florestas e as fênix somos. Falando sobre renascimento aqui. Um bafomético. Batismo de fogo. Recapitulando, a primeira hora nos conecta ao divino, o segundo define o intenção, o terceiro abre os portões infernais. O quarto evoca a alma, o quinto purifica a alma, o sexto remove o medo. E o sétimo é o metafórico, ou talvez alquímico, renascimento do mago. Levantando a mão dominante para você, recite o INN, pensando nisso como uma declaração de renascimento. Renascido em sabedoria, aberto ao palavras da alma. A oitava hora, virgem. A oitava hora. As estrelas falam umas com as outras. A alma dos sóis se comunica com o sopro das flores, cadeias de harmonia fazem com que todos os seres da natureza correspondem um ao outro. Oitava hora, Kunali, o gênio da coragem. E é de Kunali, Ritnamia Kavi. Não? Venha Kunali. Este é o devir. É preciso muita coragem para permitir que a nossa individualidade à medida que os seres físicos derretem. Desaparecemos à medida que nos fundimos com o todo. Isso é o equivalente à fusão da ascensão com o divino. Eu coloquei um vaso de flores, cortadas por mim em meus próprios jardins, sobre o altar para esta parte da extensão. Trabalho ritual, e novamente durante as 12 horas. Rito. Basicamente é aqui que você mescla com a luz divina de Deus, ou seja, o todo. Ou fonte divina mais elevada. Talvez isso seja tedioso, mas acho que dá perspectiva do ritual em sua inteiramente para repetir isso após cada hora. Explicação. Então, a primeira hora nos conecta ao divino, o segundo define a intenção, o terceiro abre os portões infernais, o quarto conjura a alma, o quinto purifica o alma, o sexto remove o medo, o sétimo é o metafórico, ou talvez alquímico. Renascimento do mago e agora, o oitavo. Hora é onde nos fundimos com o divino. Fonte. A nona hora, Libra. A nona hora. O número que não deve ser revelado. Nona hora. 7 Colopatiron, conjuntos. Prisões abertas. Ienem de Colopatiron, Leres em Ienaka. Vi não. Levante-se e abra seu portão. Para mim, Colopatiron. É aqui que você encontra o seu equilíbrio. Os chakras do mago são abertos, os portões já estão abertos, e a informação agora pode começar a fluir livremente entre você e a fonte divina. Você não permanece muito tempo neste estado, porque é transitório, em estado de fluxo. Tudo o que está oculto agora pode ser revelado. A primeira hora nos conecta ao divino, o segundo define a intenção, o terceiro abre os portões infernais, o quarto conjura a alma, o quinto purifica o alma, o sexto remove o medo, o sétimo é o metafórico, ou talvez alquímico. Renascimento do mago, a oitava hora é onde nos fundimos com a fonte divina. E o nono é onde encontramos fundamento. E agora pode receber a visão. Coisas que estão ocultos agora podem ser revelados. A 10ª hora, Escorpião. A 10ª hora é a chave da astronomia.
ciclo e do movimento circular da vida do ser humano. 10ª hora, Razanil, o gênio do o Ônix. E é Enem de Razanil, a Mané Naitavi? Não? Venha Razanil. Escorpião é o signo de grande sabedoria, de grande habilidade psíquica, e é o sinal do vidente. É neste ponto que o terceiro olho é abrir. Tenha sobre seu altar um ônix. Você irá mantê-lo durante este particular invocação/evocação. Você verá seu vida passada, presente e futura e entender como você está conectado ao todos. A primeira hora nos conecta ao divino, o segundo define a intenção, o terceiro abre os portões infernais, o quarto conjura a alma, o quinto purifica o alma, o sexto remove o medo, o sétimo é o metafórico, ou talvez alquímico. Renascimento do mago, a 8ª hora nós fundir-se com a fonte divina, o 9º hora fornece base, liberando o óleo, a 10ª hora abre nosso terceiro olho para podemos ver. Este é um ritual muito eficaz para aqueles de vocês que ainda trabalham para desenvolver seu danos psíquicos, aliás. A 11ª hora, Sagitário. A 11ª hora. As asas dos gênios se movem. Com um zumbido misterioso, eles voar de uma esfera para outra e levar a mensagem de Deus de um mundo para outro. 11ª hora, Alashu, um gênio de simpatias. E é Nen de Alashu, é Nayesta Ankavino. Levante-se, levante-se Alashu. Não há muito a dizer aqui. Exceto que você deveria estar olhando para dentro seu espelho neste momento e vendo o que o demônio e a fonte divina têm que compartilhe com você. Eu sugiro pegar um caderno ou gravador no templo com você durante essas sessões ou rito de 12 horas para ter certeza de que você pode. Registre o que puder. No entanto, às vezes é bom apenas ouvir e lembrar. A primeira hora nos conecta ao divino, o segundo define a intenção, o terceiro abre os portões infernais, o quarto conjura a alma, o quinto purifica o alma, o sexto remove o medo, o sétimo é o metafórico, ou talvez alquímico. Renascimento do mago, o 8º é fundir-se com a fonte divina, o 9º fornece base libertando o olho. A 10ª hora abre o terceiro olho então nós podemos ver, e a 11ª hora é quando todos é revelado. A 12ª hora, Capricórnio. A 12ª hora. Aqui são realizadas as ações da luz eterna. 12ª hora, Ahab, um gênio da mesas reais. E é Nen de Ahab, Zesveakanatavi. Não? Levante-se e saia, abra seu portões Ahab. Esta etapa completa a operação, permitindo que o mago habite a luz de Deus enquanto ele há desejos e então feche o ritual. Pegue alguns minutos para se recuperar de suas visões. E então feche o ritual com o acima. Frase, aqui se realizam os obras da luz eterna. A primeira hora nos conecta ao divino, o segundo define a intenção, o terceiro abre os portões infernais, o quarto conjura a alma, o quinto purifica o alma, o sexto remove o medo, o sétimo é o metafórico, ou talvez alquímico. Renascimento do mago, o 8º é fundir-se com a fonte divina, o 9º fornece base libertando o olho. A 10ª hora abre o terceiro olho então nós podemos ver, a 11ª hora é quando tudo está revelado, você está adivinhando, e o 12º é habitar na luz de Deus e o encerramento da operação. Notas e considerações de operação. Se você quiser ser realmente técnico, queime o incenso adequado baseado no zodíaco para a hora em que você está trabalhando. Se isso não é viável, use o incenso planetário para o planeta que governa aquele zodíaco específico. Sinal. Por exemplo, use incenso lunar para Câncer. Use Marte ou Plutão para Escorpião. Etc. Sim, é como uma busca de visão. Você está buscando a sabedoria divina. Você simplesmente fazendo isso em 12 horas. Sim, é uma operação de vidência como muitas das operações do Ocidente. Tradição mágica. Sim, pode ser usado para aprender ascensão ou aumentar suas habilidades como um vidente. Se você optar por não usar o zodíaco, sinais como seu espírito cela, você pode escolher usar selos planetários ou quadrados. Impresso. Versões deste livro, incluiu selos que eu uso. Nas versões e-book os selos foram omitidos para evitar a formatação. Erros. Você pode entrar em contato com o autor para um *.jpg imagem do selo se desejar. Você pode criar e executar mais operações elaboradas fora do básico. Basta usar este livrinho como um guia básico para a operação como um todo. Não há muitos aspectos físicos itens necessários para esta operação, daí o razão pela qual pode ser executado muito bem em o templo astral. Você pode passar as 12 horas completas na câmara ritual e eu fiz isso. Pode ser bastante cansativo. Certifique-se de beba muitos líquidos e fique adequado. Descanse antes e depois da operação. Antes da operação sugiro uma completa banho, traje ritual formal, branco ou vestes roxas, se possível, e bebendo um copo cheio de água. Desligue a campainha de todos os seus telefones e conte a amigos e familiares que você estará ausente por um dia. Dessa forma não. Alguém manda a polícia, ou seu vizinho. Venha para um cheque de bem-estar, se você não atenda seu telefone. Para trabalho ritual prolongado trabalho. Cada hora durante 1 hora 2 vezes em um dia. Por exemplo, a primeira hora é trabalhada durante
1 hora à 1 da manhã e novamente à 1 da tarde. Sim, isso significa que você precisa ter 2 horas por dia para ir astral ou desaparecer no templo. Mas você só faça isso por 12 dias. Um dia por operação. Se você estiver viajando por um mês por operação, você executaria a cada hora. 1 hora por dia, 2 se você tiver tempo, por um mês inteiro. A seguir, mês você começa a segunda hora, e assim. Eu apenas repito isso caso haja qualquer confusão.